Bem-vindos a mais um programa do MED 60 Dias, mais um episódio, do programa MED 60 Dias. Sejam todos bem-vindos aí a esse programa semanal que sempre que possível, devido à rotina da Faculdade de Medicina, devido a vários projetos, que eu acabo participando, eu sempre reservo, dentro dessa correria, dentro dessa loucura, que é a minha rotina de estudante de medicina, eu sempre reservo, deixa eu tirar aqui que tá dando reflexo. Eu sempre reservo, um tempinho da minha rotina para vir aqui conversar um pouquinho com vocês, saber como é que tá a rotina de estudo de vocês, para ajudar aquelas pessoas que me acompanham aqui e têm o desejo de passar em medicina em 60 dias, passar em medicina usando ciclos de 60 dias para não ter que ficar 3, 4, 5 anos estudando até conseguir passar em medicina ou muitas vezes, acabar desistindo do sonho de virar o primeiro médico ou a primeira médica da família, como aconteceu com várias pessoas aí que eu acompanhei, essa jornada e a pessoa acabou desistindo. Então não quero que isso aconteça com você, eu quero que você seja um vencedor, que você seja uma vencedora e consiga realizar os seus sonhos, Consiga passar em medicina, consiga depois de 6 anos virar médico, virar médica, poder mudar a sua vida, poder mudar a vida da sua família. Então meu objetivo aqui é vir ajudar vocês de forma 100% gratuita, poder orientar vocês, passar alguns conhecimentos que, na minha visão, são conhecimentos neurocientíficos, portanto, esses conhecimentos deveriam ser ensinados na escola, Mas a gente sabe que no Brasil as pessoas não querem que você vire médico, as pessoas não querem que você ascenda na vida através da medicina. As pessoas querem que você continue pobre, as pessoas querem que você continue lá embaixo e que você não mude de vida, tá? Para eles é benéfico isso. Eles querem que você continue lá embaixo, ganhando uma miséria no final do mês. Eles não querem ver você estudando, eles não querem ver você na faculdade, eles não querem ver você médico ou médica, tá? Mas se você está aqui, se você me acompanha, se você vê meus vídeos, é um sinal porque você deseja mudar, você está insatisfeito com a casa que você mora, com a faculdade que você faz, com a sua condição financeira, com o seu impacto na sociedade, o quanto que você agrega valor para a sociedade. Provavelmente se você está aqui é porque você está insatisfeito. Você não quer mais. Você não quer mais fazer a faculdade que você faz, você quer ser médico. Você não quer mais viver aonde você vive. Você quer evoluir, você quer crescer, você quer mudar de vida, Comenta aqui, Léo. Comenta assim, Léo, eu quero mudar de vida. Comenta assim, para mim saber se você é esse tipo de pessoa, porque eu quero selecionar. Eu não quero perdedores aqui, eu quero só os campeões, só os melhores. Comenta assim, Léo, eu vou mudar de vida. Eu vou sair do lugar onde eu estou. Eu mereço morar num lugar melhor. Eu mereço ser médico. Comenta aqui para mim saber se você é um vencedor, tá? Deixa eu tomar aqui a minha água de coco, Hoje foi um dia bem puxado. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, porque acho que tá... O pessoal não tá me vendo bem. Deixa eu ver agora se ficou bom. Acho que é o óculos que tá aparecendo ali no canto. Tá, deixa eu tirar ele então. Ó, o pessoal comentou aqui, Léo, eu quero mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Eu vou sair do lugar onde eu estou. Coloque assim, eu mereço morar num lugar melhor. Comenta assim, eu sou merecedor. Que legal o pessoal comentando. Perfeito, isso aí, pessoal. Isso aí. Fico feliz de saber que tem pessoas que querem vencer, que tem pessoas que estão insatisfeitos, que estão inconformados, E que querem mudar de vida. Eu fico muito feliz de poder ter essas pessoas, Porque quando eu comecei esse projeto aqui, muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas desmereceram,
eu fazer esse conteúdo específico para pessoas baixa renda, né? Porque quando eu comecei, tinha muito conteúdo nas redes sociais, mas quem produzia esses conteúdos eram pessoas que tinham nascido em berço de ouro, que tinham estudado em escola de rico, e aquilo me incomodava um pouco, né? O fato da medicina ser um curso elitizado. E quando eu comecei muito pequeno, poucas pessoas, né? Porque geralmente o cara, não, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, medicina não é para mim, medicina é só para quem tem dinheiro. E aí as pessoas vai contando aquela história, né? E aí você vai acreditando naquilo, você vai instalando aplicativos mentais dentro da sua mente, dentro do seu inconsciente, que vão limitando, que vão atrofiando o teu sonho. Então é fundamental que você crie consciência sobre isso para que você consiga mudar de vida, para que você consiga ascender na vida honestamente por meio da medicina, por meio dos estudos. Então quando eu comecei tinha poucas pessoas. Porque geralmente o cara que estudou em escola pública, o cara que vem de família pobre, ele não tem essa autoestima para bater no peito e dizer assim, eu vou ser médico. O pai dele não acredita nele, a mãe não acredita nele, ninguém acredita na pessoa. Então a pessoa não tem essa autoestima, não tem esse brio para, não, eu vou estudar, eu vou passar em medicina, eu vou ser alguém na vida. Para que os meus familiares, para que os meus filhos tenham orgulho de mim. Para que eles acreditem que eu sou capaz. Né? Então esse cara não tem essa autoestima, não tem esse desejo de ascender. Por isso que eu sempre digo, o cara que nasceu em uma família pobre, que não tem apoio, que ninguém acredita nele. E eu falo isso não porque eu li no livro ou porque alguém me contou, não, porque eu passei isso. Eu tive esses pensamentos. Eu tive esse sentimento. E eu aposto que você, em algum momento, também teve esse pensamento. Você também se questionou, pô, será que medicina é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar lá? Então vamos lá, pessoal. Então começando, né? Dito toda essa introdução aqui para vocês, o meu objetivo aqui então é orientar vocês, né? Para que vocês tenham um estudo mais produtivo, tenham um estudo mais direcionado, um estudo com mais performance, tá? Então eu quero que você comente aí qual que é a sua dúvida, manda a sua dúvida, que vai ser uma honra poder te responder, vai ser uma honra poder te ajudar, tá bom? Então comenta aqui embaixo qual que é a tua dúvida, que eu vou estar respondendo a tua dúvida, tá? Não sei como começar a estudar para passar em medicina. Tá? Então assim, o primeiro questionamento que a Luísa ou você que também não sabe como começar a estudar tem que fazer é se questionar. O que é estudar? Então essa é a primeira pergunta que deve ser feita. O que é estudar? E aí eu gostaria que vocês comentassem. Comenta aqui, o que é estudar? Comenta aí, pessoal. O que é estudar para você? Então, assim, a pergunta da Luísa é muito vaga, né? É uma pergunta muito ampla. Mas não tem problema. Vamos tentar ajudar ela, né? Se essa é a dificuldade dela, a gente vai orientar ela da melhor forma possível. Mas eu gostaria de vocês que estão assistindo aqui, eu quero que vocês comentem o que é estudar. Ó, ela comentou uma forma de aprender. Tá, vamos lá, vou anotar aqui. Uma forma de aprender. Vamos lá, pessoal. Uma forma de aprender. Quem mais? Pode comentar aí, pessoal. Não tem problema, não tem certo e errado, tá? Eu só quero entender o que passa na cabeça de vocês em relação a isso. Isso é muito importante, tá? Esse conceito é muito importante.
Mais alguém? Comenta aí. O que é estudar para você? Tem um delayzinho, né? Deixa eu esperar um pouquinho então para vocês responderem. Tá, ó, estudar é garantir o futuro melhor. Tá, deixa eu botar aqui. Futuro melhor. E tem uma aqui que é boa. Desenvolver uma estratégia com base em objetivos claros para ampliar os conhecimentos com a finalidade de passar em medicina. Tá, gostei dessa. Beleza, então assim, vamos tentar conceituar então estudo, tá? Então assim, segundo a neurociência, o que é estudar? Estudar é uma ação, é um comportamento. Então você vai ter uma ação, você vai ter um comportamento para adquirir conhecimento. Então você vai adquirir conhecimento. Então você vai sentar para estudar e você precisa adquirir conhecimento. Tá? Conhecimento, anota aí para você não esquecer. Então é um comportamento. Conhecimento, tá? Então você vai ter um comportamento, você vai ter uma ação para adquirir conhecimento. Isso é estudar. E esse conhecimento vai fazer o quê? Esse conhecimento, né? O que é conhecimento? Conhecimento é eu conhecer como que algo funciona. Eu entender um conceito, eu ter o conhecimento sobre uma fórmula de física, eu ter o conhecimento sobre uma fórmula de matemática, pensando na medicina, eu saber qual que é a finalidade daquele medicamento, aquele paciente que tem o problema X, qual o medicamento que eu dou para ele para resolver aquele problema que ele tem. Tá? Então, eu conheço sobre algo. Então, no dia da prova, né, vai ter lá o FUVEST, vai ter o Enem, vai ter as provas dos vestibulares. E nessa prova, ela vai aferir o teu conhecimento. Ela vai ver o quanto que você sabe sobre aquele determinado assunto. Vai ter lá uma questão de física e a prova, o seu inimigo, né? Por quê? Por que inimigo? Porque não tem vagas para todo mundo. Então, a prova não quer que você passe. Né? Ela é uma prova desenhada para você errar, não para você acertar. Porque não tem vaga para todo mundo, né? São milhões de pessoas que fazem a prova e poucas vagas e todo mundo quer medicina. Né? Por que todo mundo quer medicina? Aí é um outro tópico, né, que a gente poderia discutir sobre ele em outra live, né? Por que todo mundo quer fazer medicina? Enfim, é um tópico daí para outra live, né? Uma outra seara. Vamos focar aqui no estudar. Então a prova ela é desenhada para você errar. Então você adquire conhecimento para você conseguir resolver aquela questão. Né? Então você adquire conhecimento para você resolver aquela questão. Muitas vezes, aí é importante, tá? Muitas vezes não basta você conhecer a questão, você tem que ter um raciocínio lógico, que é uma outra skill, uma outra habilidade cerebral. A tua capacidade de processar essas informações que a prova te dá. Então a prova bota várias informações. Então o cara mora no ponto A, né? Pedro mora no ponto A, Maria mora no ponto B. É uma informação. A distância de Pedro para Maria é 10 quilômetros. Outra informação. Aí Pedro vai pegar o carro dele tem uma média de quilômetros, ele anda tantos quilômetros a cada 1 litro de gasolina. Então a prova, né, um exemplo hipotético aqui de matemática, né, pensando num problema matemático, então a prova ela vai te dar várias informações, né? E aí o nosso cérebro, mais especificamente o córtex pré-frontal, né, que é a região mais sofisticada do cérebro humano,
Inclusive, é essa região que faz a gente pensar, que faz a gente tomar as melhores decisões, né? O controle inibitório. Então, funções executivas, né? Linguagem, comunicação, né? Tomada de decisões, você marcar o item correto, tudo isso, né? Quem executa essas funções, né? Funções superiores, funções cognitivas superiores, é o nosso córtex pré-frontal. Então, a prova vai te dar várias informações e você tem que ter um raciocínio lógico para acertar a questão, para resolver aquele problema, né? Pensando num problema matemático e marcar o item correto, tomar a decisão. Letra A, letra B, letra C, né? Então, a prova ela é desenhada assim. Só que muitas vezes você vai ter o conhecimento, mas você vai errar a questão. Acontece muito isso. Comenta aqui se já aconteceu isso com você. Você tem o conhecimento, mas erra a questão. Já aconteceu alguma vez isso com você? Tá? Que daí é um outro tópico. A gente vai abordar aqui também para ajudar a Luísa que não sabe como começar a estudar. Ó, o pessoal comentou aqui que sim, já aconteceu isso. Sim, né? Gustavo, sim. Enem 2022, né? Ano passado, aconteceu isso várias vezes, né? A Luísa comentou. Aconteceu várias vezes. Tá? Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Então uma coisa é você adquirir conhecimento, outra coisa é você resolver questões, né? Você resolver os problemas que a prova colocou para você, que o seu inimigo colocou para você porque ele não quer que você passe em medicina. Então são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Perfeito? Vamos lá. Então assim, como é que eu vou adquirir conhecimento? Para vocês entenderem por que eu dividi conhecimento e resolver os problemas. Resolver a questão. Eu fiz uma divisão aqui, eu quebrei no meio, né? Eu fiz uma divisão. Eu dividi. Ter o conhecimento e passar na prova, né? Tem muitas pessoas que o cara era um gênio na escola, mas nunca passou em medicina. Teve que fazer medicina na Argentina porque não passou no Brasil. Tem vários casos assim. Uma coisa é ter o conhecimento, uma coisa é ser nerd na escola, outra coisa é passar em medicina. Né? Beleza. Vamos lá. Então, eu quero que vocês me respondam agora. Como que eu adquiro conhecimento? Na opinião de vocês, como é que eu adquiro conhecimento? Então vamos lá, para vocês entenderem. Então, estudar é um comportamento, um ato para adquirir conhecimento. Só que para mim adquirir conhecimento eu preciso de um processo cognitivo. Tem que ter um processo no meu cérebro. Por quê? Tem pessoas que vê videoaula o dia inteiro. Tem pessoas que lê a apostila o dia inteiro, mas não adquire conhecimento. Passa ano e o cara tá lá estudando e nunca passa em medicina. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. E aí tu olha pro cara e assim às vezes dá pena. Por quê? Porque o cara tá com depressão, ou a menina tá com depressão, tá ansiosa, tá pensando em desistir da medicina, só que a pessoa estuda. Estuda entre aspas, na cabeça dela tá estudando. Ela estuda, mas não adquire conhecimento. Tá, beleza. Tu ficou o dia inteiro hoje no cursinho, que custa R$1.000, R$2.000 por mês. Mas me fala, me conta, o que você aprendeu hoje? Qual foi o conhecimento que você adquiriu? Hoje eu... Acabou a pessoa. Ela não lembra do que... Ela não consegue fazer um resgate ativo daquele conhecimento que ela aprendeu o dia inteiro no cursinho. Só que, olha que bizarro isso, na cabeça dela, do pai, da mãe que está pagando R$1.000 por mês, R$2.000 por mês no cursinho, ou se for aqui no Rio Grande do Sul, R$3.000 por mês. Ela está estudando, porque olha a quantidade de livros que ela tem. Ela está lendo o livro, ela está vendo a videoaula. Só que passa 3, passa 4, passa 5 anos e a pessoa não conseguiu passar em medicina.
está com depressão, está com ansiedade. Só que ela estuda entre aspas, porque não está adquirindo conhecimento. Não está adquirindo conhecimento. Ou, um adendo, ou ela adquiriu conhecimento, só que ela não sabe resolver problemas. Ela tem um excesso de conhecimento, só que chega na hora da prova a pessoa pipoca, né? Dá aquela... Sobe o nível emocional, aumenta o hormônio cortisol. O hormônio cortisol, ele gera uma hipoatividade dos neurônios do hipocampo. Hipocampo é o centro responsável pelo processo de memorização. Então a pessoa não tem controle emocional, ela não sabe resolver problemas, e aí sobe o cortisol no dia da prova. O cortisol dela, as glândulas adrenais, começam a trabalhar, começam a secretar um monte de cortisol. E a pessoa tem um branco de prova, a pessoa empaca, não consegue resolver a questão. Né? Por quê? Como é que tu fica bem emocionalmente no dia da prova? Fazendo as questões, né? Se você acerta as questões, se você resolve as questões na hora da prova, você fica feliz, você fica alegre, você fica focado porque está acertando as questões. Agora, se você não sabe fazer nenhuma questão, você fica mal emocionalmente pensando isso no dia da prova. Perfeito. Então, eu trouxe esse cenário aqui, por quê? Porque o processo... Vamos lá. O processo cognitivo para você adquirir conhecimento é a aprendizagem. Então perceba, o cara fica o dia inteiro no cursinho, paga R$2.000, paga R$3.000. E ele não estimula a aprendizagem, ele não aprende. Ele entende o que o professor falou na hora da aula, mas passou 2 horas, o cara já esqueceu o que o professor falou na aula. Passou 1 semana, o sujeito não lembra mais. Então ele tá o quê? Ele paga o cursinho, gasta um dinheiro que talvez o pai e a mãe não tenham, e o cara não adquire conhecimento, ele não tem a aprendizagem. Então como é que eu faço para intensificar a minha aquisição de conhecimento? Eu preciso estimular a aprendizagem. E para ficar didático para vocês, né? Porque às vezes é difícil a gente falar de neurociência de uma forma didática, né? De uma forma coloquial para que todo mundo entenda, para que esse conhecimento chegue naquela pessoa que não tem esse conhecimento de neuroanatomia, neurofisiologia, para vocês entenderem. Então, academia, né? Pensa num atleta, jogador de futebol, jogador de vôlei, né? Pensa um atleta. Esse atleta, ele vai na academia, né? Ele vai na academia, para quê? Para ele deixar o músculo dele mais potente, para ele deixar o músculo dele mais forte. E aí tem alguns aparelhos, né, de eletromiografia, que eu vou conseguir ver a atividade das fibras musculares, das células que compõem o músculo esquelético. Então eu sei, se esse atleta, jogador de futebol, vôlei, enfim, o esporte que você quiser, todo o esporte faz musculação, porque sem músculo você não tem o esporte. Você tem músculo, sem músculo não existe esporte. É o músculo que dá a potência, que dá a força, que dá a agilidade para o jogador. Ou o atleta do esporte que você escolheu para pensar aqui e raciocinar junto comigo. Então, quando esse sujeito vai na academia, eu sei, se ele fizer o exercício A, quantas células musculares ele vai ativar, e se ele fizer o exercício B. Aí, por exemplo, se ele faz um exercício rápido, ele não estimula o músculo. Agora, se ele faz um exercício com uma cadência, fase concêntrica, fase excêntrica, com uma cadência bem lento, né? Ele aumenta a carga que ele está levantando. Então ele ativa mais as fibras musculares, a célula muscular. Logo, ele vai ter mais hipertrofia, ele vai ter um músculo mais potente, um músculo mais forte que vai fazer ele ser campeão naquele esporte. Só que você não é um atleta convencional, um atleta que precisa de aptidões físicas. Você é um atleta, só que um atleta mental, um atleta da mente. Você precisa o quê? Você precisa de aptidões cognitivas. Então nós temos aptidões físicas
que envolve o músculo esquelético, que envolve o sistema cardiovascular, e nós temos aptidões cognitivas. Uma dessas aptidões cognitivas é a aprendizagem. Então, tem técnicas de estudo que fazem você, mesmo estudando, não aprender o conteúdo. E tem técnicas de estudo que fazem você aprender mais o conteúdo. Então, se a pessoa fica o dia inteiro vendo videoaula, ela não aprende. E você pode fazer esse exercício. Pega o teu dia, fica o dia inteiro assistindo videoaula, faz maratona de videoaula de física, maratona de videoaula de matemática, e no final do dia afere o quanto que você aprendeu. Depois, espera 24 horas e vê o quanto que você aprendeu. Espera uma semana e vê o quanto que você lembra daquele conteúdo. Aí você vai ver que aquele um dia estudando foi inútil, porque você não lembra de nada. Ou seja, segundo a neurociência, você aprende mais praticando. E aí a pergunta inicial da Luísa foi o quê? Não sei como começar a estudar, né? Como começar a estudar para passar em medicina? Então, ela precisa o quê? Ela precisa estudar, que é adquirir conhecimento, não é ver videoaula, não é ler a apostila. E ela precisa de aprendizagem. Para adquirir esse conhecimento, ela precisa de aprendizagem. Então, ver videoaula, ler a apostila, segundo a neurociência, não estimula o teu cérebro. Da mesma forma que se eu for na academia, eu fizer um exercício super rápido, sem concentração, né? Sem uma execução correta desse exercício, eu não vou fortalecer a minha musculatura. Da mesma forma que você não vai estimular os neurônios, que são as células que compõem o cérebro, que compõem, né, o sistema nervoso central. Eu não vou estar estimulando ele. Agora, se eu pratico, se eu faço provas, eu vou estimular muito mais o meu cérebro. Então, o que ela tem que fazer para começar a estudar? Ela tem que adquirir conhecimento utilizando um processo mental chamado aprendizagem. E como que ela aprende? Praticando. E no dia do Enem, no dia da FUVEST, ela vai fazer o quê? A Luísa vai ver videoaula? Vai fazer resumo colorido? Vai poder pesquisar no Google? Vai ter um professor para ajudar ela? O que vocês acham? Não vai, né? Vai ter ela, a caneta Bic transparente, né? A prova que o fiscal colocou para ela e a mente dela. O cérebro. O único recurso que a Luísa vai ter é o cérebro dela. Ela vai conseguir acessar as memórias que ela tem, só isso. E ter um raciocínio lógico para resolver as questões, os problemas matemáticos, as questões de interpretação de texto, enfim, para ela conseguir passar na prova que vai decidir o futuro da vida dela. Então, como é que ela vai estudar? Fazendo provas. Então, você que não sabe como começar a estudar, se você está perdido, você tentou seguir o cronograma A, você caiu em algum golpe na internet, botou dinheiro fora com alguma plataforma online, com algum cursinho, comprou o cronograma A, comprou o cronograma B e está procrastinando, não estuda, chega no final do dia, você não aprendeu nada, estudou o dia inteiro, mas não aprendeu nada. Ou você até aprendeu, até entendeu aquele conhecimento, mas passou uma semana, passou um mês e esqueceu tudo. Se está acontecendo isso com você, você está perdido, você não sabe por onde começar, como começar do zero, o que você tem que fazer é urgentemente imprimir uma prova. Imprimir uma prova, estimular o tempo de começo e o tempo final, né?
para simular o dia da prova, simular as condições de pressão e temperatura da prova e você sentar ali por 3 horas, por 4 horas e sentir na pele o que é fazer uma prova. Porque o sujeito, ele passa o ano inteiro vendo videoaula, ele passa o ano inteiro estudando, só que é estudando de forma errada. Ele passa o ano inteiro e aí no dia da prova do Enem, ele descobre, né? Ele descobre que ele não sabe resolver questões. Que ele não tem a capacidade, a aptidão, né? Lembra? A aptidão física, levantar o peso, né? Força, potência do músculo. A aptidão cognitiva, pegar os dados que a questão está dando para você, os dados, as informações e raciocinar em cima dessas informações, resolver o problema que a prova está dando para você e marcar o X na resposta correta. E aí é muito interessante isso, porque quando a gente olha, né, para nossa evolução como seres humanos, os seres humanos, eles desenvolveram essa aptidão cognitiva de aprendizagem e a memória, né, que é a tua capacidade de recuperar aquelas informações, como resolvendo problemas. Então, desde lá da época das cavernas, quando o ser humano desenvolveu a agricultura, que ele começou a construir casas, desenvolveu a engenharia, evoluiu a matemática, evoluiu a física. Desde lá daquela época, ele fez o quê? Ele desenvolveu a nossa capacidade cognitiva de resolver problemas. Então hoje nós temos, né, o córtex pré-frontal, que é a área mais sofisticada, a região, o espaço mais sofisticado do cérebro humano, porque lá atrás tinha muito problema para resolver. Não tinha o Google, não tinha livros. Você tinha que resolver o problema. Você tinha que forçar a tua mente a criar ideias, a raciocinar e resolver aquele problema. Então, a escola tradicional, ela está falida. Então a escola, ela vai acabar em alguns anos, né? Anota o que eu estou falando, tá? Eu tenho a capacidade de prever o futuro. Daqui a alguns anos a escola vai acabar. Esse modelo que a gente conhece da escola, né? Das videoaulas, do professor explicando e o aluno de forma passiva, colocando um monte de informação para dentro, informações que não estão linkadas, informações que não têm prática, informações sem nexo, né? O professor fala de números, fala de fórmula, fala disso, fala daquilo, e o aluno sai da aula de matemática sem saber nada. E tem pesquisas que mostram isso, né? Então, veja bem, nós temos ótimos professores magníficos no Brasil, de matemática, de física. Só que acho que é 95% sai da escola sem saber nada de matemática. 95 ou 92%, tá? Ou novo. Eu não lembro exatamente a estatística, tá? Mas é uma estatística bizarra. Ou seja, é 2 ou 3% que sai da escola sabendo alguma coisa de matemática. Só que o professor deu a aula. O professor passou as informações, passou os conhecimentos. E por que os alunos não saem da escola sem saber nada? Não sabe matemática, não sabe nem o básico. E eu falo isso, né? Enfatizo mais uma vez que eu falo isso, não porque eu li no livro, não porque eu vi numa pesquisa, mas porque eu fui essa pessoa. Eu fiquei 13 anos da minha vida na escola, né? Porque eu fui reprovado. Fiquei todo aquele tempo da minha vida na escola e foi inútil. Por quê? Porque eu saí da escola e não sabia fazer uma conta com decimal, não sabia fazer uma conta de divisão, não sabia fazer uma conta de multiplicação, não sabia nada. Às vezes o cara, não, Léo, mas é que eu tô começando do zero, não sei nada, eu sou burro. Meu querido, eu comecei do menos zero. Se você está começando do zero, eu comecei do menos zero. Eu posso garantir isso para você. Eu comecei do menos zero. Zero, zero, zero absoluto. Então, veja bem. A pessoa, ela estudou na escola,
ela estudou física, estudou matemática, estudou redação. A Alemã não tinha professor de redação, mas tinha de biologia, não é só a redação para passar. Tem matemática, tem português. Olha, eu não tive professor de matemática, mas teve de português, teve de história, teve de química, entendeu? Então não dá para botar a culpa só o fato de você não ter o professor. Então você teve, você ficou, olha o tempo que você ficou na escola estudando. Só que você saiu da escola sem adquirir conhecimento. E aí quando eu estou fazendo a aula de inglês, ou estou falando com algum americano, né? Daqui a alguns dias a gente vai fazer uma live com um psiquiatra americano, pra gente falar um pouquinho sobre depressão e alimentação, então outro tópico bem interessante. Estou tentando agendar com ele para fazer a live aqui no meu Instagram. Um médico é especialista em performance, em nutrição, em psiquiatria nutricional, né? Ele é psiquiatra, é professor na Columbia University, tá? Um médico fantástico. Enfim, tô vendo aí pra gente fazer essa live com ele, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que quando eu tô falando com um americano, né, ou algum professor meu, para mim treinar meu inglês eu falo só com americano, né? Prática, né? Então skin the game, falar aquilo que eu faço. Se eu falo para os meus alunos praticarem, eu tenho que praticar também, né? É praticando que você aprende. Quando eu tô falando com americanos, é muito comum isso. Eu ter que explicar, eu ter que achar uma forma de explicar para ele que o cara fica tanto tempo na escola e depois ele tem que estudar anos até conseguir passar em medicina. Tá, mas ele estuda o conteúdo da medicina? Não, ele estuda o conteúdo que ele teve na escola. Aí o cara buga. Tá, como assim? Tá, mas ele já não aprendeu aquilo na escola? Por que ele tem que estudar de novo agora para passar em medicina? Se ele já sabe aquele conteúdo. Aí o cara buga. E aí eu tenho que explicar para ele. E assim, eu não sou fluente ainda em inglês, né? Então assim, como é que eu explico pro cara? Não, mas aqui ele não adquiriu conhecimento. Porque a escola no Brasil não funciona. É o professor falando, escrevendo no quadro e o aluno copiando. Entendeu? Sendo que o cérebro humano só aprende praticando. Né? A engenharia, como é que os caras desenvolveram a engenharia? Foram lá e tentaram levantar uma casa. Começou, bota um pilar aqui, bota isso, faz um... Entendeu? Não tinha um livro. Então o cérebro humano, ele desenvolveu, se nós pegarmos a medicina, por exemplo. Como é que foi desenvolvida a medicina? Praticando, não tinha livros de medicina. Com o tempo foi desenvolvendo, né? Foram evoluindo, né? Mas aqui, pensa no começo, no zero. Não tinha. Não tinha livro, não tinha isso. Você pratica o cérebro humano do ponto de vista neurocientífico, né? Tem evidências que corroboram isso que eu estou falando para você, que o cérebro humano ele só aprende se você dá um problema para ele resolver. Se você fica o dia inteiro o professor fala e você anota o que ele fala. Ele fala, você anota o que ele fala. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, você não lembra mais nada. Forgetting curve, né? Curva do esquecimento. Você vai esquecer o que você aprendeu. Então, veja bem, por que eu tô falando tudo isso, né? Por que eu contei todas essas histórias para vocês? Justamente porque, qual que é a primeira coisa que o cara faz? Eu quero passar em medicina, eu vou assinar uma plataforma online. Eu quero passar em medicina, eu vou comprar o cronograma. Eu quero passar em medicina, eu vou comprar o livro. Ou seja, a mesma coisa que ele fez na escola. A mesma coisa. E aí tem uma frase do Albert Einstein, que é muito legal. Fala o seguinte: insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E aí o cara, não sei por onde começar a estudar. Aí ele vai lá. Assina a videoaula. Aí passa uma semana, ele vai estudando. Passa outra semana, ele vai estudando entre aspas, estudando sem adquirir conhecimento, né? Aí passa uma semana, passa outra semana.
Passa mais uma semana, passa outra, e aí vai acumulando conteúdo, né? Por quê? Por que acumula conteúdo? Porque a pessoa estuda e esquece. Estuda e esquece. E eu sei que você que está assistindo aqui, isso já aconteceu com você. Tenho certeza. Isso já aconteceu com você. E aí passa semana, e você não vê evolução, você não adquire conhecimento. Então você que está perdido, não sabe por onde começar a estudar, pega uma prova, imprime uma prova. Sente na pele o que é pegar a prova e zerar a prova inteira, não saber fazer. Né? Porque o aluno, ele só pensa, não, tá, mas como assim eu vou fazer a prova e vou errar todas as questões? Aí eu pergunto para ele, tá. Porque assim, pessoal, o regime de treinamento que eu oriento para os meus alunos do método Atleta da Mente é 1P, 3R. Uma prova e 3 redações. Toda a semana. Só que esse cara que está começando do zero, como por exemplo a Luísa, né, que fez a pergunta inicial, ela está começando do zero. Logo ela vai imprimir essa prova e vai errar todas as questões. Tudo, ela vai errar tudo. Não sabe nada. E aí eu pergunto para você, qual que é o problema? Qual que é o problema de você pegar uma prova e errar todas as questões? Comenta aí, qual que é o problema? Comenta aqui para mim saber. Qual que é o problema de você pegar uma prova e errar a prova inteira? Não, mas é que eu tenho que fazer a prova quando eu tiver conhecimento e quando eu tiver base. Meu querido, base você adquire aprendendo. E para aprender, você precisa praticar. Então, qual que é a lógica científica? Qual que é a lógica científica? Eu sei que no Brasil o pessoal não gosta muito de ciência, infelizmente. Né? Ciência aqui não é tão valorizada. O achismo, né? Não. O achismo do brasileiro, que não tem nenhum prêmio Nobel, né? É o que conta. Agora, o que os cientistas do mundo inteiro, mentes brilhantes, fazem não conta, né? O que o brasileiro acha. Qual que é a lógica de você ver videoaula, ler a apostila para ganhar a base? Para você ganhar a base, você tem que praticar. Você pratica e você erra. Quando você erra, você gera uma atenção seletiva no teu cérebro. Você estimula a atenção. Você abre a porta da aprendizagem. Comenta aí, pessoal. Comenta aí para mim. Porque assim, por que eu fiz essa pergunta, tá? De qual que é o problema do aluno errar? Porque a escola... O que acontece quando você erra na escola? Alguém já cometeu algum erro na escola? O professor perguntou, tu levantou a mão e falou alguma coisa errada? Já aconteceu isso? Aconteceu isso com vocês, pessoal? Comenta aí pra mim saber. Ou nunca aconteceu isso com vocês? Porque assim, comigo já aconteceu várias vezes, tá? E quando eu faço essa pergunta para os meus alunos, geralmente também já aconteceu algum episódio com eles, né, ao longo da escola, de levantar a mão e falar alguma coisa errada, os colegas rirem, né? Essa dinâmica da escola. Ó, o pessoal comentou ali, Gisele, né? Já aconteceu. Ó, acho que com todo mundo, né? A maioria já aconteceu isso, né? Então acontece, quando você erra e os teus colegas começam a rir de você, né? O nosso cérebro, nós temos uma dopamina social, então nós queremos estar inserido em um grupo, tá? Você quer pertencer a um grupo. Você nem percebe, mas a roupa que você usa, né?
o tênis que você compra, você não é que não foi você que escolheu, foi o conjunto social que você está inserido que diz que aquele tênis é legal, que aquela camiseta é legal. Então você é o produto do meio, né? Você é o produto do meio. É isso que o cientista social fala. A gente tem, e a neurociência também mostra isso para nós. Então, quando eu olho para aquele grupo que eu estou inserido e todo mundo está rindo de mim, o meu DNA primitivo apita um alerta. Por quê? Porque eu preciso estar em um grupo para mim conseguir sobreviver. Antigamente era assim. Se você estivesse sozinho no meio do mato, você ia morrer. A probabilidade de você morrer era muito maior. Você em um grupo de pessoas, a probabilidade de você sobreviver é muito maior. E aí o cérebro, né, manda um alerta, você cria uma resposta emocional, você cria um estímulo cerebral ali e você guarda aquela informação, bota ela, né, estimula os neurônios do hipocampo, guarda essa informação e toda vez que você, e aí no outro dia na escola, você tá com a dúvida, você não levanta a mão, porque o cérebro, não levanta a mão, senão vão rir de você. E acontece algo similar, né, algo semelhante, quando você vai fazer uma prova. Por quê? Todo dia eu recebo perguntas. Léo, será que eu começo com provas? Será que eu vejo vídeo aula? Tá, mas e se eu errar tudo, Léo? Meu Deus, eu não quero. Por quê? Porque a pessoa tem medo de errar. Mas é justamente porque ela está começando do zero que ela tem que pegar uma prova. Ela tem que pegar uma prova para ela ver como é que é as questões, para ela ver o que o inimigo dela cobra, para ela ver os detalhes do inimigo dela, as alternativas que o inimigo coloca, o tamanho do texto, a resistência física e mental que é cobrada no dia da prova. São informações, é um tipo de treinamento mental que o vestibulando comum, aquele que faz cursinho, aquele que vê videoaula, aquele que segue cronogramas, esse tipo de pessoa não faz esse tipo de treinamento. Aí você vê, por exemplo, os meus alunos que foram aprovados em medicina em 60 dias, que foram aprovados em medicina com ciclos de 60 dias, tu pega esses alunos que eram improváveis, né? Eles são improváveis, eles não eram provável que ia passar em medicina. Provável é o cara que nasceu em berço de ouro, estudou em escola de rico e passou em medicina. Esse é o cara provável. O improvável é o cara que nasceu na favela, que a família não acreditava, que ninguém acreditava nele, que estudava e trabalhava, que fez um péssimo ensino médio, o cara vai lá, 60 dias passa em medicina. Então, esse é um tipo de pessoa, são os improváveis. E aí você vê os meus alunos tendo resultados extraordinários, por quê? Prova. Eles fazem prova toda a semana. É obrigatório fazer prova toda semana. E se errar tudo, eu vou bater palma, a gente vai fazer uma festa. Quanto mais ele errar, mais feliz a gente fica. Por quê? Quanto mais ele errar, mais ele aprende. Se eu olhar para o passado, quando eu olho para a ciência, para a neurociência, eu vejo os estudos neurocientíficos, eu vejo que para você aprender, para você memorizar os conteúdos, você precisa o quê? Praticar. E quando você pratica sem ter base, você erra. Você erra. E quanto mais você errar, mais você aprende. Quanto mais videoaula você vê, menos você aprende. Vou repetir, anota aí. Quanto mais você errar, mais você aprende. Se você vê o cara que descobriu a lâmpada, ele testou mais de 1000 vezes, né? Foram milhares de vezes que ele testou até ele descobrir. Tu pegar os cientistas, as descobertas científicas, os prêmios, os cientistas que ganharam o prêmio Nobel, tu analisar a história deles, eles erraram muito. Você analisar a história de grandes atletas no esporte, eles erraram muito, eles não nasceram com aquela skill, com aquela habilidade, eles treinaram aquilo. Só que antes deles chegarem no topo, eles erraram muito. Então, você que está começando do zero, você precisa o quê? Praticar. Praticar o quê? Se você vai correr uma maratona, você precisa praticar o quê? Correndo na rua.
né? Pô, vou correr uma maratona, vou correr na rua. Ou vou ficar lendo livro de corrida e vendo vídeo de corrida no YouTube. Eu vou correr na rua, praticando. Você vai fazer uma prova, a prova que vai decidir o futuro da tua vida, logo você precisa fazer a prova. Toda a semana, precisa ser todo dia. Embora eu tenha alunos meus, os que têm os melhores resultados, eu perguntar quantas provas tu fez. Conversei com uma aluna mês passado, e eu perguntei quantas provas tu fez. Eu fiz 54 provas. Uma outra aluna que eu conversei em janeiro. Quantas provas tu fez, querida? Léo, fazia a prova todo dia. Entendeu? Mas eu acredito que no começo você não precisa fazer prova todo dia. Que nem vai correr uma maratona. Todo dia tu corre um pouquinho, né? Então escolhe um dia da semana que você vai fazer a prova. Né? Uma prova por semana já tá ok, mas depois você vai evoluindo. Então, se você vai fazer a prova que vai decidir o futuro da tua vida, você tem que treinar para aquela prova. E aí sempre vem, tá, mas eu não tenho base. Justamente porque você não tem base que você tem que fazer prova toda a semana. Porque é errando que você vai aprender. E qual que é o problema de você pegar uma prova e errar toda a prova? Você está conhecendo, você está lendo a vírgula da questão, o ponto, o verbo, os detalhes, as alternativas, os gráficos que o inimigo coloca. Você vai entrando na mente do seu inimigo, você vai conhecendo o campo de batalha. Então, você que não sabe como começar a estudar, o que você tem que fazer? Imprime uma prova. Então, esse é o primeiro passo, tá? Esse é o primeiro passo que você precisa ter para você conseguir passar em medicina. Primeiro passo é você fazer provas e não ter medo de errar. Esse é o primeiro passo para quem está começando do zero. Quem está começando do zero precisa pegar e ir lá. Vai fazer o Enem? Digita no Google, prova do Enem em PDF. Baixa a prova e começa a ler. Léo, e se eu não souber fazer as questões? Ninguém nasce sabendo. É óbvio que você não vai saber fazer as questões, porque tu nunca treinou para aquilo. Se eu for jogar futebol, se eu for jogar vôlei, eu vou errar tudo, porque eu não treino para aquilo. Agora, se tu me dá uma prova, eu vou saber fazer as questões, porque eu treinei para aquilo. E não é treinando uma semana, não é treinando um mês. É treinando vários dias que você vai adquirindo as aptidões, essas habilidades. Então, imagina que você tem um Fusca e uma Ferrari. O Fusca, para sair do ponto A e chegar no ponto B, demora muito tempo. A Ferrari você chega mais rápido. Então, a média hoje no Brasil para você passar em medicina é 3 anos. Mas os meus alunos que têm acesso ao método completo, método atleta da mente, que é a metodologia que eu desenvolvi para mim conseguir passar em medicina, porque eu era um improvável, eu não era o provável, não nasci em berço de ouro, filho de empregada doméstica, filho de sapateiro, eu tinha muitas limitações, tinha vários obstáculos, eu tive que desenvolver uma metodologia. Por quê? Porque o método tradicional, a escola, o cursinho, as videoaulas, eles falaram para mim que eu era burro. Fui aprovado na escola, escutei isso de professores, então eu tive que desenvolver uma metodologia para mim conseguir passar em medicina. E depois, né, eu resolvi ensinar essa metodologia e hoje os meus alunos que aplicam essa metodologia conseguem passar em medicina. Então, os meus alunos, eles conseguem fazer em 60 dias o que as pessoas demoram 3 anos para fazer. 60 dias, eles começam a ter resultados extraordinários, que nem eles imaginavam. Pô, Léo, física é grego. Aplica a minha metodologia, pum, física começa a ser fácil. Então vamos lá, esse é o primeiro passo, tá? Prova, esquece o erro. Deixa o teu ego de lado, coloca ele de lado, pega a prova e erra. Mas erra com vontade. Só um parênteses aqui, a primeira prova que eu fiz, né, há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu estava estudando, a primeira prova que eu fiz, eu errei todas as questões de matemática, tá? Errei todas as questões de matemática. Na outra semana eu fiz uma nova prova.
acertei 3. Na outra, acertei 5. E aí foi indo. E com 3 ciclos de 60 dias eu consegui passar em medicina. Com bolsa 100%, estudando sozinho em casa, sem videoaula, sem cursinho. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para ver uma videoaula. Então, às vezes eu ficava vendo uma videoaula de 2 horas, eu fazia 2 horas praticando, resolvendo problemas, resolvendo questões, fazendo provas, e eu tinha um resultado muito maior. Beleza? Então, o primeiro passo, fazer provas, tá? O segundo passo, tá? Para quem tá começando do zero, pega papel e caneta aí e anota, tá? Principalmente a Luísa, né? Foi a Luísa que fez a pergunta, tá? Então, o segundo passo. Segundo passo para quem está começando do absoluto zero. Hábito. Hábito, consistência, estudar todo dia, enfim, chama do que você quiser. Hábito, aquilo que você faz todos os dias e que você tem consistência. Eu dei o exemplo do atleta, né? Jogador de basquete, jogador de futebol, jogador de vôlei. Pega o esporte que você se identificar mais. Esse cara, ele não nasceu do dia para a noite e é um atleta de alto rendimento. Tu pega, por exemplo, jogadores de futebol. O cara começou a treinar em alto rendimento com 12 anos. Com 22, com 24 anos, o cara tá no auge. Assina com um clube europeu, começa a ganhar milhões, começa a fazer muitos gols, né? Começa a ter uma performance gigantesca. Não, mas isso daí é um gênio. Tá, mas o cara começou com 12 anos e com 22, com 24 anos, 10 anos, 12 anos depois o cara estourou. Entendeu? Então, a gente tem que entender esses conceitos, tá? Então, esse cara, o que que fez ele sair de um amador para um profissional? Hábito, ele praticar todos os dias. Ele não ter medo de errar, ele saber que o processo de aprendizagem, estou falando do esporte, do exemplo, mas a aprendizagem física, a aprendizagem motora, os mecanismos cerebrais é muito semelhantes com a aprendizagem cognitiva. Porque envolve memória, envolve raciocínio, envolve caminhos neuronais, envolve sinapses, que é a comunicação com o neurônio com outro neurônio. Então é muito semelhante. Então, essa pessoa teve o que? Consistência, ela praticou todos os dias. Então não adianta você, não, eu vou começar a estudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí passa uma semana, passa 2 semanas, o cara começa a procrastinar. Quando você acorda de manhã, quando você vai escovar os dentes, você não pensa, não, eu só vou escovar hoje não vou escovar os dentes, hoje eu tô com preguiça. Não, é um hábito, você pega a escova, bota a pasta de dente e começa. Escova, escova, escova. É um hábito. Almoçou, escova. Então você tem esse hábito de escovar os dentes. Então todos os dias você faz isso. A maioria, 99% das pessoas fazem isso. E quem que estuda todos os dias? Quem que estuda todos os dias? Conhece alguém que estuda? Você que está aqui assistindo estuda todos os dias? Ou estuda um dia e para 3? Estuda um dia e para uma semana? Como que é o teu estudo? Lembrando que o estudo é adquirir conhecimento. Não adianta falar aqui que estuda todo dia vendo videoaula. Se tu falar que assiste, eu vou perguntar, o que tu aprendeu? Se eu botar uma prova aqui para você, que estuda todo dia, você sabe fazer essa prova? Quantas provas você fez? Então vamos lá. Vamos lá. Uma coisa é você saber o que tem que ser feito. Outra coisa é você fazer. Por exemplo, dieta. Você sabe que tem que comer menos. E por que você não come menos? Você sabe que tem que emagrecer para melhorar a tua saúde física e mental. E por que você não come menos? Por que mesmo sabendo que o refrigerante pode causar câncer, por que você continua tomando refrigerante? Uma coisa é você saber o que tem que ser feito, outra coisa é você fazer aquilo que precisa ser feito. São duas coisas diferentes. Então, o hábito é o segundo passo para aquele sujeito que vai começar do zero. O segundo passo, hábitos. Você precisa ter o hábito de estudar. Ter consistência.
E aí mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque o sujeito, ele veio falando isso, então ele pensa assim, não, então tem que estudar todo dia, vou estudar 8 horas por dia, vou estudar 10 horas por dia. E aí ele dá um tiro no pé. Por quê? Esse sujeito que está começando absoluto zero, ele tem que ser estratégico. Tem que começar aos pouquinhos. Estuda 2 horas por dia, estuda 3 horas por dia, só que seja consistente. Consistente. Não queima a largada no início. A maratona é muito estratégica, né? Você vai correr a maratona, você tem uma longa distância para percorrer. Só que você começa a maratona bem devagarinho, bem aos poucos, e aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pum, achou o teu nível, o teu clímax de performance. Pum, aqui eu consigo manter os próximos 15 quilômetros, os próximos 10 quilômetros, enfim. E aí você mantém isso aqui até o final. Então, no começo do teu estudo, você tem que começar, que nem na maratona. A maioria esmagadora começa. O cara nunca estudou na vida, já quer começar a estudar 8 horas. Aí vê os meus alunos aprovando em medicina, tá, mas o que eles fizeram, Léo? Eles seguiram as minhas orientações. Começaram aos pouquinhos. Teve uma aluna minha que passou em medicina, que ela começou com 2 horas. 2 horas de estudo por dia. Fazia as provas no finais de semana e durante a semana corrigia os erros com 2 horas de estudo por dia. 2 horas. Depois, ela aumentou para 3. 2 de manhã e uma no horário de almoço, porque de noite ela tinha filho e tal, não conseguia estudar. Aí na reta final, faltando acho que 20 dias para a prova, ela aumentou para 4. 2 de manhã, uma de meio-dia e uma no final da tarde. Entendeu? Só que ela não começou com 4 horas, ela não conseguia estudar 8 horas, isso é importante também. Você consegue estudar 8 horas? Muitas vezes a pessoa estuda 8 horas, mas no outro dia ela está cansada. Então você tem que achar o teu tempo de estudo para que no próximo dia você não fique cansado. O meu tempo de estudo era 4 horas. Se eu estudasse 5 ou 6, no outro dia eu ficava cansado. Então a minha média boa, sem procrastinar, era 4 horas. 4 horas era o auge para mim. Tá? Só que para desenvolver o hábito de estudar todos os dias, você precisa o quê? Ter prazer na hora de estudar. Que tem a ver, né? Como é que eu vou ter prazer na hora de estudar? Como é que você acha que você vai ter prazer na hora de estudar? Eu já falei, já comentei aqui com vocês. Para você ter prazer na hora de estudar, você tem que colocar uma coisinha de lado, chama ego. Que eu nunca vi o porquê, eu nunca entendi por que o vestibulando de medicina, ele começa a estudar hoje e amanhã o cara já quer saber tudo. Ele fez uma prova, fez 2 provas e ele já quer acertar a prova inteira, ele já quer ser um gênio, ele fica triste, né? Eu tive que ir no banco hoje e aí eu tava fazendo umas questões, né? Um aplicativo de questões, tava fazendo as questões. E aí tinha um pedaço daquele conteúdo, né? Pedaço daquele conteúdo que eu não sabia, tá? E aí eu pensei, tá, como que pode ser esse conteúdo? Tá, dentro dos conhecimentos prévios que eu tenho, acho que pode ser a letra B. Marquei a letra B e errei. E aí automaticamente, como a gente tem aquele aplicativo lá da escola, lá dos professores, né, que só atrofiaram o crescimento dos alunos, em vez de ajudar, né, que é a função do professor ajudar, a maioria só atrapalha. E aí já vem pô, errei a questão. Tá, mas por que eu vou ficar triste que eu errei? Eu errei justamente porque eu não sei o conteúdo. E é normal. Como é que eu vou ter a arrogância, a prepotência de querer acertar essa questão, sendo que eu não sei aquele conteúdo? Então é normal, é natural que eu erre. Eu tenho que ficar feliz por ter errado. Beleza, errei agora. Tá, como é que eu vou aprender esse conteúdo e como é que eu vou memorizar esse conteúdo para não esquecer, para não errar de novo no dia da prova? É melhor eu errar hoje
do que eu errar no dia da prova. E o simulado, ele não foi feito para tu acertar. A prova antiga, fazer provas, fazer simulados, ele foi feito o quê? Para você errar, para aprender, né? Então tem que mudar isso. Deixa o ego de lado e veste a sandalinha da humildade. Seja humilde, tá? E aí tu vai perceber que o teu estudo vai ficar mais prazeroso, vai ter mais prazer em estudar. Porque o prazer está relacionado com a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor extremamente responsável. Tem várias funções no nosso cérebro. A principal delas, motivação. Ela vai te dar motivação, vai te dar foco, vai te dar atenção. Então você vai ter prazer em estudar. Só que se você estuda e só tem feedback de dor, né, só vem feedback negativo, você não vai começar a procrastinar, não vai estudar, tá? O hábito aqui é algo, dá para fazer só uma aula sobre hábito, tá? Poder ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas falando sobre hábito, tá? Mas não é o intuito dessa live. Desenvolver o hábito dos estudos. Resumindo, comece aos pouquinhos, não tenha medo de errar, tá? E repita aquilo sempre. E aí, o terceiro passo, para quem está começando do absoluto zero, é nutrição cerebral. Nutrição cerebral. Essa é a culpada por tudo, assim. Ansiedade, depressão, não aprende, não memoriza, a culpa é dela. O primeiro culpado é o método. Ver videoaula, a gente sabe que não funciona. Então, o primeiro culpado é o método. Vamos botar o segundo culpado, nutrição cerebral. Tá? Então, veja bem, imagina que você tem uma Ferrari, tá? Imagina que você tem uma Ferrari, só que você bota um combustível ruim nessa tua Ferrari. Você bota cerveja, bota cachaça, bota coisas ruins, você não bota uma gasolina top nessa tua Ferrari. Obviamente que essa Ferrari não vai funcionar. O motor dela não vai ter a potência máxima, ele vai ficar travado, vai parecer um Fusca, nem parece que é uma Ferrari. A nutrição cerebral é a mesma coisa no nosso cérebro. Se você você tem uma alimentação pobre em nutrientes, você não tem vitaminas, você não tem os nutrientes corretos para que o teu cérebro funcione. Então tu vê hoje as crianças cada vez mais ansiosas, cada vez mais deprimidas, cada vez mais com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque a alimentação delas é pobre. Pobre em nutrientes. É a base de junk food, fast food, hambúrguer, pizza, alimentos industrializados, farinhas, né? Um excesso de açúcar, excesso de lactose, que é que é extremamente prejudicial para o funcionamento cognitivo, o glúten. Então, assim, tem várias pesquisas, né, neurocientíficas mostrando os prejuízos cognitivos que esse tipo de alimento causa. Haja vista a neuroinflamação. E aí tu vê jovens, né? Não precisa nem ir para a ciência, a gente pode ver jovens. A pessoa com 20 e poucos anos, o cara não consegue ter atenção, não consegue produzir, passa o dia inteiro com sono, não rende no estudo. Aí tu pega a alimentação dele, a base de lactose, a base de glúten, rica em açúcar, sem nutrientes, sem alimentos naturais, é só alimentos alisados. Aí tu vê, nem tô falando da medicina, não tô falando de vestibulando, tô falando de um jovem normal, um adulto jovem, 20 e poucos anos. O cara não rende, o cara não produz, o cara dorme, não consegue acordar cedo, não consegue produzir, não tem inteligência, não tem um raciocínio, não consegue pensar. Né? A demência digital está sendo muito abordado hoje pela psiquiatria. Então a gente vê cada vez mais os jovens com dificuldade. O cara vai fazer a prova do Enem, né? Não consegue fazer a prova até o final, para no meio porque não tem resistência, não aguenta
fazer uma prova, não tem nutrientes. Aí tu olha pro lado, o sujeito comendo chocolate, comendo salgadinho, tomando refrigerante na prova que vai decidir o futuro da vida dele. Depois ele vai pro Twitter criticar a prova. Não, mas é que a prova é muito longa. Tá, e o cara que passou em medicina? Ah, não, Léo, eu não passei em medicina porque a prova é muito difícil. Tá, mas teve pessoas que passaram. A prova é difícil para você e para as pessoas que passaram. Teve testando a prova para você e para as pessoas que passaram. Então, quem está começando do zero, vai começar do zero. Primeiro passo, prova. Segundo passo, desenvolver o hábito de estudar. Terceiro passo, regula a tua nutrição cerebral. E é a coisa mais simples do mundo. Come o mais próximo da terra. Desembala menos o teu alimento e descasca mais o teu alimento. Vai 1, 2 vezes na feira da tua cidade e compra frutas, legumes, alimentos da terra. Ponto. É só isso que tu tem que fazer. Não precisa fazer dieta, não precisa de nada. Só pega o que tu come, em vez de ser industrializado, começa a comer natural. Em vez de comer massa, come batata. Em vez de comer um chocolate, come uma fruta. Come legumes. Só isso, é simples. Então, tomem cuidado, porque geralmente, quando eu pego alunos reprovados, alunos que chegou no dia da prova, ficou ansioso, ficou deprimido, não conseguiu produzir ao longo do ano, né, enfim, na época de estudo, eu perguntar como é que é a tua alimentação. Ah, eu tomo um café preto de manhã, eu boto meio quilo de açúcar, eu como um pão, que é um alimento inflamatório, inflama a tua microbiota intestinal. Eu como margarina, que é outro alimento extremamente inflamatório, né, uma gordura extremamente ruim. E boto um presunto, boto um queijo, que são também alimentos extremamente inflamatórios. Eu que estou falando isso? Não. Se você quiser, a gente abre aqui o PubMed, que é uma plataforma de periódicos científicos, e a gente vai pesquisar aqui e vai aparecer vários estudos comprovando, corroborando o que eu estou falando aqui para vocês. E tem uma linha hoje que eu acho muito legal, que é a psiquiatria nutricional, que eles explicam, né, qual que é a etiologia de vários impasses de transtornos mentais, né, a relação do eixo cérebro e intestino, tá? Então tem muitas pesquisas sobre isso. Infelizmente, né, chega muito atrasado no Brasil, tá? Então assim, aí eu vou perguntar para a pessoa, alimentação extremamente inflamatória, tá fadigado, tá lento, não consegue raciocinar, não tem atenção, né? Muita cafeína, muito estimulante durante o estudo. Geralmente essa é a base dos problemas. O cara muda a alimentação, começa a aprender, começa a memorizar, começa a ter um sono melhor, que é um outro tópico, né? O sono também é extremamente importante. Mas eu acho que a alimentação é mais importante que o sono, por quê? Porque se você come uma pizza antes de dormir, o teu sono vai ser ruim. Pode fazer higiene do sono, pode fazer o que for. Comeu tudo errado durante o dia. Vai dormir, vai estar com o estômago pesado, vai estar, enfim, vai estar tudo desregulado. Então, se o cara regula a alimentação, ele vai melhorar o sono, né? Então, a alimentação vem antes do sono. Então, alimentação, nutrição cerebral, colocar bons alimentos para dentro é fundamental para que você consiga ter um bom rendimento nos estudos, tá? É a mesma coisa você botar cerveja, você botar cachaça na tua Ferrari, ela não vai andar, é um combustível ruim, não funciona. É a mesma coisa com o cérebro. E talvez o teu problema é que você está comendo tudo errado. Está comendo pão, está comendo vários alimentos inflamatórios, está tendo uma alimentação ruim, muito açúcar, e se você regular isso, você vai ter mais foco, mais atenção, vai aprender mais, vai memorizar mais o conteúdo e vai render mais nos estudos. Então assim, se eu tivesse começando do absoluto zero, seriam os 3 passos que eu seguiria, tá? Prova, começar o hábito de estudo, né? Ou seja, começar aos pouquinhos, não vou queimar a largada, e vou achar o meu clímax e vou seguir ele até o final, né? Menos é mais, então é melhor eu estudar 4 horas focado do que eu estudar